Olá, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Pietra Spolatti e eu decidi criar esse canal para ajudar você que sempre teve o sonho de morar fora, ou de viajar, ou qualquer coisa relacionada ao exterior, a realizar esse sonho, seja de fazer um intercâmbio, de viajar, de mudar para fora, a partir das minhas experiências pessoais e de outras que eu conheço e convivo pela faculdade que eu estudo de Relações Internacionais, pela ONG de Interculturalidade e Intercâmbio que eu participo e várias outras experiências pessoais. Então, se você gosta desse tipo de tema, se você tá querendo viajar para fora, tá querendo mudar ou sabe de alguém que queira, compartilhe esse vídeo, esse canal com essas pessoas. Não deixa de se inscrever aqui embaixo e fica por dentro de tudo que eu posto por aqui. Bom, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo onde eu vou mostrar para você 5 maneiras de se conseguir a cidadania europeia que talvez você não conhecia. Bom, a primeira maneira é a que a gente conhece no direito internacional como jus solis, ou seja, direito pelo solo, né? Então é o direito que é dado ao cidadão que nasceu naquele solo, naquele território. Então é uma situação onde a pessoa só de nascer naquele país já se torna imediatamente cidadã daquele país. Hoje no mundo só existem 30 países que aderem ao jus solis, entre eles o Brasil e os Estados Unidos. Não existe na Europa um país que tenha aderido ao jus solis igual a gente, os Estados Unidos, por exemplo, que só de nascer a pessoa vira cidadã. Mas existem casos parecidos. Por exemplo, na França, para uma criança que nasceu no território francês conseguir a cidadania, ela precisa morar no mínimo 2 anos em território francês para poder conseguir a cidadania. Na Alemanha, por exemplo, um dos pais tem que ter um visto legal, no mínimo há 3 anos, que está morando lá com visto legal, ou então, no mínimo 8 anos de residência no país. E aí, se tiver um filho, esse filho vai ser cidadão alemão. E no Reino Unido, que um dos pais tem que ter residência legal, permanência legal em território do Reino Unido. Se um dos pais for legalizado no Reino Unido, mesmo que seja de outro país, mas que tenha uma residência ou que more lá legalmente, o filho também consegue tirar essa cidadania. Não que o pai tenha, mas se o pai tiver o direito legal, se estiver morando no país legalmente, então sim, o filho também consegue. Bom, a segunda maneira é pelo jus sanguinis, ou seja, pelo sangue. Então, existem 5 países europeus que aderem ao jus sanguinis, que é quando você não nasceu naquele lugar, mas você tem sangue daquele país, então você tem descendência daquele país. Existem especificações de país para país quanto a quão longo é seu parentesco, né? Se é seu avô, se é seu bisavô, então vai depender. Mas hoje na Europa, os países que aderem ao jus sanguinis são Portugal, Itália, Alemanha, Inglaterra e Suíça. Deu uma coladinha para não esquecer. Então, se você tem uma descendência em um desses países, corre atrás de procurar quais são os métodos para esse país especificamente, o quão longo pode ser seu parentesco e, se possível, tirar o quanto antes essa cidadania. A terceira maneira de se conseguir a cidadania europeia é pelo casamento, casando com um cidadão europeu. Mas não é tão simples quanto parece. Na Itália, por exemplo, se você casar com um cidadão italiano, você só consegue solicitar o pedido de cidadania 3 anos depois do casamento, e você vai ter que fazer uma prova de italiano, de proficiência italiano, onde você tem que tirar no mínimo nível B1, que é um nível ali intermediário de italiano, para provar que você está imersa nessa cultura italiana. E depois de fazer essa prova, são mais 1 ano até 2 anos para poder sair a sua cidadania. Então, se você acabou de casar, vão ser no mínimo 5 anos. Mas o tempo pode diminuir até metade se vocês tiverem filhos juntos. A quarta maneira de se conseguir uma cidadania europeia é pela residência, ou seja, morando naquele país. Cada país tem um tempo diferente mínimo de residência para você conseguir tirar a cidadania.
Portugal, por exemplo, que eu sei que muitos brasileiros estão indo para lá por causa da língua e tudo mais, exige que você more lá no mínimo 5 anos legalmente para depois você tirar a sua cidadania. A Espanha já é um pouco menos, são 3 anos você residindo naquele país para você poder dar entrada no seu pedido de cidadania. Então, como funciona isso? Você vai para esse país de forma legal, com visto de trabalho ou com visto de estudante. Estando lá, você vai dar a entrada no seu pedido de residência, ou seja, que você quer ser um morador lá, então você vai ter que comprovar. Por exemplo, se você vai fazer toda a faculdade, são 4 anos, 5 anos, você consegue provar que você vai estar lá estudando esse tempo. Se você conseguir um trabalho ou coisa e tal, você consegue fazer o pedido de residência e depois de 3, 5 ou dependendo do país para onde você quiser ir, tantos anos, você consegue dar entrada no seu pedido de cidadania daquele país. E a quinta e última maneira que você pode conseguir uma cidadania europeia é como investidor. Esse é um tema muito discutido na União Europeia, porque nada mais é do que você vai estar comprando a sua cidadania. Ou seja, você vai estar entrando nesse país com dinheiro para ser investidor, pode ser em imóveis, empresa, depende do país também. Só que as regras e o valor estipulado depende de país para país. Então, por exemplo, na Inglaterra, para você conseguir essa cidadania como investidor, você precisa de investir no mínimo 2.500.000 libras, que está dando hoje quase 13 milhões de reais. Mas, se você for para um outro país, por exemplo, para a Bulgária, o mínimo é de 512 mil euros, você vai conseguir tirar a cidadania igual e depois pode mudar para outro país da Europa, porque já vai ter sua cidadania europeia. Então, esse é um tema bastante discussão na União Europeia. Não sei, mas acredito que eles vão mudar as regras futuramente, estipular um valor mínimo, não sei. Mas se você tem dinheiro e se você quer mudar e não tem nenhum dos outras oportunidades ou das outras maneiras que foram faladas antes, essa é uma opção. Bom, espero que eu tenha te ajudado, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, curte aqui esse vídeo. E me dá outra dica de vídeo que você gostaria de ver ou de dúvida que você tenha sobre morar na Europa ou algo assim. Muito obrigada pela atenção, beijo e até a próxima!